Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista no Acre, 1h20. Meio ambiente tem sido uma área sensível demais, tanto aqui no Acre quanto no governo federal. Está sempre ali dentro das polêmicas do dia. Uma dessas ideias que foram polêmicas, que trouxeram à baila muita discussão, foi um projeto de lei do senador Márcio Bittar, que se já não é novidade, pelo menos aqui no Gazeta Entrevista nós ainda não tivemos a oportunidade de falar com um pouco mais de cuidado a respeito do assunto. O senador Márcio Bittar, que foi um dos articuladores para a vinda do ministro do Meio Ambiente aqui há 2 semanas aproximadamente, e acho que já são bons motivos para nós conversarmos aqui no Gazeta Entrevista. Senador, obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite. O senhor poderia, assim, de forma muito breve, resumir por que a ideia do seu projeto de lei, junto com Flávio Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, foi tão polêmica? O que ela traz, o que esse projeto de lei traz que é tão polêmico? Bom, primeiro, o prazer é meu de estar aqui, muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação imensa poder dialogar, prestar conta, ser questionado, afinal de contas, quem está na vida pública é para isso mesmo. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Olha, o projeto é simples, eu sou defensor do direito à propriedade, claramente, para mim isso é um princípio. E eu entendo, e não é de agora, eu venho falando isso há 20 e tantos anos, que o direito à propriedade no Brasil, e particularmente na área rural, é uma mitologia, é um mito. Na verdade, o Estado, ele tomou, na prática, no caso da Amazônia, até 80% da propriedade do sujeito, seja pequena, média ou grande, não indenizou e, ainda pior, fez com que esse proprietário fosse o fiscal da sua área, mesmo aquela que ele não pode trabalhar. Ele gasta por isso. E então, o que o PL resolve? O PL propõe simplesmente a devolução da propriedade ao proprietário. É bom lembrar que essa peça a reserva legal, você, além das PPPs, que são as áreas de proteção permanente, beira de igarapé, encosta de morro, além disso, você ter a reserva legal, que no caso da Amazônia chega até 80% da propriedade privada, isso não existe em lugar nenhum do mundo. A Europa, por exemplo, ela tem 99,7% da sua vegetação nativa suprimida, quer dizer, não tem 0,5%, quanto mais reserva legal. Então, na propriedade privada do Brasil, você tem cerca de 20%, que somando tudo, dá cerca de 20% da área rural do Brasil, que você excluiu da produção. Então, o Brasil deixa, por exemplo, de produzir 3 vezes mais alimento. Nós temos insegurança alimentar na Amazônia, aqui na Amazônia. Tem que falar para o presidente Bolsonaro, que ele acha que não, né, não, mas senador? Tem. O apoio que eu empresto ao Bolsonaro não é incondicional, né? Eu não sei essa frase que sempre me chamou a atenção, de bancada de apoio. Eu acho ela tomou uma conotação no Brasil nos últimos tempos com a qual não me enquadro. Eu vou com as pessoas que me convencem das ideias. Então, o programa econômico do governo é um programa que eu defendi até talvez há mais tempo do que o próprio Bolsonaro. Então, nós coincidimos muito na questão da segurança e tal, mas a insegurança alimentar no Brasil e particularmente aqui na Amazônia. Então, é isso. O Brasil abre mão de 20% do seu território, na mão da propriedade privada, sem explicação. Por que os parlamentares, os senadores, não dialogaram, não tiveram esse entendimento, digamos, no volume que seria o adequado? Por que faltou convencimento? Olha, o projeto está lá, né? Agora, talvez a maior ditadura do pensamento único do mundo, nesse momento, seja essa questão ambiental. Uma ditadura do pensamento único. É muito raro você encontrar uma pessoa que queira conversar sobre o assunto verdadeiramente. Você levantar argumentos que deveriam, no mínimo, fazer com que a pessoa refletisse, é muito difícil. Virou quase que uma bíblia. Talvez você falar de alterar o Código Florestal causa mais espécie do que talvez falar de você fazer uma crítica à Bíblia. Virou uma religião. Então, por exemplo, em linhas gerais, ONGs e institutos
entenderam o seguinte: o homem, a partir fundamentalmente da Revolução Industrial, passou a utilizar petróleo e gás, combustíveis fósseis, como nunca na humanidade. E segundo essa hipótese, isso faria com que o clima no planeta fosse alterado, etc. Isso é uma hipótese que não foi comprovada. Agora, então, aí as pessoas que estão nos assistindo, eu vou dizer como eu falo com a minha família, com a minha filha mais nova, por exemplo. Digo, olha, veja bem, quem é que patrocina um dos maiores fundos que interfere na Amazônia? A Noruega. Basicamente, em síntese, todas as ONGs, ou quase todas, financiadas pelo Fundo Amazônico, elas cumprem qual papel na Amazônia? De não mexer, de proibir desmatamento. De preservar. Preservar o quê? Preservar a nossa floresta não seria uma... Veja bem, olha que loucura. Olha, para quem? As pessoas estão passando fome agora. Sabe aquela história do... Eu morava com meu pai aqui no Bosque, e lá na venda ali do Pelé, na esquina, tinha lá uma placa que dizia o seguinte: fiado só amanhã. Ou seja, nunca. Então essa história de que você vai preservar para as futuras gerações, isso é igual fiado amanhã. Veja, nós corremos um risco gravíssimo de que amanhã ou depois você tem um carro elétrico hoje. Se o carro elétrico daqui a 50 anos tiver dominado o mercado, para que vai valer nós temos petróleo no Juruá? Para nada. Ele venceu, não presta mais. Então, o mundo inteiro... Então, vamos lá. Como eu falo com a minha filha Júlia. Filha, não é no mínimo de você refletir do que vive a Noruega. 51% do PIB da Noruega é de petróleo e gás. Aí você veja assim, a Europa, ela preserva o quê? Menos de 0,5%. E é rica. Você vê a Europa influenciando a China, por exemplo, não dá nem palpite. Você vê a Europa tentando influenciar a Rússia, não aceita. Você vê a Europa influenciando, por exemplo, o Oriente Médio, também não aceitam. Agora, além deles não aceitarem, tem mais uma razão. É que a Europa não produz a comida que come. Não tem o gás que consome. Por exemplo, o gás que vai para a Europa vem da Rússia. Boa parte do petróleo da Europa, fora a Noruega, vem do Oriente Médio. Quer dizer, então, eles não aceitam isso. Agora, nós aceitamos. Você entende esse processo como uma perda de soberania, isso? Total. Para mim, eu tenho dito isso com muita clareza, para mim, do jeito que está hoje o Fundo Amazônico, ele é um atentado à soberania nacional. E vou dizer mais, piorando ainda, a Noruega não está fazendo favor nenhum para o Brasil. Tanto que uma empresa norueguesa, uma das maiores mineradoras do mundo, Hydros, ela teve de isenção fiscal dos últimos anos no Brasil 7,5 bilhões. Quer dizer, ela gastou mesmo 1,1 bilhão com o Fundo Amazônico e recebeu uma isenção de 7,5 bilhões. Um outro exemplo, então, eu quero apenas que as pessoas que não estão, vamos dizer assim, dogmatizadas nisso, parem para pensar. Por exemplo, eu dizia para minha filha, Júlia, filha, não pode fazer hidrelétrica na Amazônia. Qual é o grande argumento? Porque vai alagar tantos campos de futebol. Tá bom, ok, é por causa disso. Uma energia limpa, renovável e a mais barata do planeta. Pois bem, o que é que se coloca no lugar como ideia? Vamos fazer ou energia solar ou energia eólica. Pois bem, o problema é que para você substituir o potencial de uma hidrelétrica por energia solar, por exemplo, você vai ocupar infinitas vezes mais terra do que a hidrelétrica. Então, você não bate, não cola. A Alemanha, por exemplo, que é uma propagandista disso, acaba de inaugurar nos últimos anos uma Itaipu e meia em termoelétrica. Então veja, eu acho que nós, brasileiros, que até agora, o que o Norte ganhou com isso até agora? Pobreza. Eu fui agora no Peru, eu terminei uma viagem que eu iniciei, até brincando, mas é verdade, eu iniciei há 35 anos. Estive no Peru há 35 anos e não visitei Machu Picchu. Fui até Cusco e, por razões, não fui a Machu Picchu. Então eu dizia que eu fui terminar uma viagem iniciada há 35 anos. Veja, eu entrei pela Amazônia peruana e voltei pela Amazônia peruana por estradas diferentes. Veja, o homem se preocupa com aquilo que ele não tem poder de mudar, porque eu estou te dizendo aqui com clareza, eu estou estudando muito sobre isso há anos. O homem não altera o clima global. Pois bem, ele não altera o clima global, então ele se preocupa com algo que ele não tem poder de mudar e não muda o que ele tem poder. Mas tem poder de intervir, não tem? Não, por exemplo, olha o raciocínio. Uma coisa é o clima global.
O homem não tem poder de interferir no clima global. Aonde ele tem poder de interferir? Quer dizer, ele se preocupa com aquilo que ele não pode mudar. Por exemplo, o Lago Titicaca foi mar. Que influência teve o homem para fazer aquilo virar lago doce? Nenhuma. O deserto do Saara também foi mar. Qual foi a influência do homem para isso? Nenhuma. Você tem as placas tectônicas que, por exemplo, formaram os cânions pelo mundo inteiro. Qual a influência do homem para isso acontecer? Nenhuma. As eras glaciais do planeta, qual a interferência humana? Nenhuma. Então o homem se preocupa, né, com aquilo que ele não tem poder de mudar e não muda o que ele pode. O que o homem pode mudar? O canal da maternidade, que joga que aí a gente já dialoga com a agenda do ministro. Nós já temos só 2 minutos para encerrar a entrevista, senador. Quais consequências nós vamos ter relacionadas àquela visita do Olha, do tudo ministro? é um processo de envolvimento. O que eu sempre disse? Eu preciso ser útil ao Brasil, para que, sendo útil ao Brasil, eu seja útil ao Acre. Então é um processo de envolvimento. Em termos concretos, o ministro já tinha garantido há tempos atrás que ele estava arrumando uma verba de 20 milhões de dólares para a Amazônia. Né? E depois conversamos, olha, distribuir isso na Amazônia é tão grande que você acaba não atacando um problema qualquer e tal. Vamos concentrar isso no Estado. Aí eu disse para ele, então concentra no meu. Então concentra no meu Estado. E na vinda dele aqui, ele confirmou ao governador que vai concentrar aqui. E a ideia, agora fase de projetos e tal, a ideia é que esse dinheiro sirva para uma coisa que eu venho dizendo também há muito tempo, que é a recuperação do Igarapé São Francisco. Bom, fora isso, ele tem um compromisso assumido comigo, com o Petecão, com a Maísa, com a bancada que ele anda com o governador, de, através do Ministério, envolvendo aí o canal da maternidade, ajudar na solução do problema da alagação do Rio Acre, que são 2 problemas. A alagação é o excesso e a escassez, né? Além disso, eu quero que o governo federal seja nosso parceiro na continuidade da BR-364. Nós não podemos parar a obra onde ela está. É fundamental para a economia acreana, para prosperar a economia acreana, que a gente continue aquela obra numa parceria com o Peru profissional. E o Ministério do Meio Ambiente tem relação com isso? Tem, porque ele vai passar por parte de floresta que envolve a questão ambiental. Você não vai construir uma obra dessa ou continuar uma obra dessa. De impacto, né? Sim, sem que você tenha uma posição do Ministério. Você tem que envolver as comunidades locais todas, elas têm que ser atendidas, elas têm que ser parte do processo. Então é todo um ritual que envolve vários órgãos do governo, mas envolve também o Ministério do Meio Ambiente. Senador, tem várias perguntas aqui, desde revalida, desde acusações a gestões passadas. Os temas são os mais amplos, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria contar com a sua participação aqui em outra oportunidade. Então, eu te agradeço, conte com a minha participação sempre que puder. Acho que o meu papel, assim, demoramos 20 anos para ganhar um governo. Meu papel é ajudar. Então, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo, estou animado. Acho que o Brasil terminará o ano recuperando a economia, isso é fundamental para o governo central e para o governo do Estado. Para terminar, eu quero dizer que agora a reforma no Senado, nós já combinamos, há praticamente um consenso, que nós vamos fazer uma emenda, vamos votar o projeto original da Câmara e faremos uma emenda permitindo aos estados e municípios que queiram aderir, que possam fazer com maioria simples. E o Acre vai aderir? Não, o Gladys vai. Vai? Vai. Se a gente fizer a lei, vai, mas está tudo combinado para a gente fazer. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Nós voltamos logo após o intervalo conversando com o Minoro Quintado.